E se fosse possível cometer o crime perfeito? O crime sem vestígio, sem corpo, portanto, sem punição. Essa foi a crença que levou John George Haigh a se tornar um dos nomes mais perturbadores da história criminal britânica. Conhecido como Acid Bath Murderer, ele acreditava ter encontrado a fórmula para escapar da justiça, dissolver suas vítimas em ácido sulfúrico até que não restasse nada além de uma mancha líquida. Para ele, sem corpo não havia vítima, mas o que parecia ser um plano infalível logo se transformaria em uma lição sombria sobre a ciência forense e os limites da ganância humana. Hoje no Dossiê Sombrio, eu, Luiz Belmonte, lhe convido a mergulhar nos bastidores dessa história arrepiante. Vamos explorar quem foi John George Haigh, como um homem aparentemente comum e até mesmo carismático transformou em um assassino frio, capaz de eliminar pessoas próximas apenas para assumir suas fortunas. Ao longo desse episódio revelaremos sua infância marcada por rigidez religiosa, sua mente manipuladora, os crimes que chocaram a Inglaterra nos anos 40 e a investigação que derrubou sua ilusão de impunidade. Prepare-se, pois este não é apenas o relato de um assassino, mas um mergulho no abismo de uma mente que acreditava ser mais esperta do que a própria lei. Nos primeiros meses de 1949, John George Haigh já acreditava estar seguro em seu padrão criminoso. Ele tinha se acostumado a atrair pessoas ricas para sua teia de manipulação, fazê-las aparecer em sua oficina e assumir suas posses como se nada tivesse acontecido. Mas a ambição e o excesso de confiança seria sua ruína. Sua última vítima foi Olive Durand Deacon, uma viúva de 69 anos conhecida por seu estilo de vida refinado e pela vida confortável que levava em um hotel para pessoas da alta sociedade em Londres. Olive era uma mulher respeitada, mas também vulnerável, solitária, buscava novos investimentos para garantir sua estabilidade financeira. Haigh percebeu essa brecha e aproximou-se dela com a mesma cordialidade que havia usado para conquistar suas vítimas anteriores. Ele se apresentava como um inventor, alguém com ideias inovadoras, e falava de um suposto projeto de unhas artificiais de plástico que revolucionaria a indústria da beleza. Olive, curiosa e confiando em uma postura elegante, aceitou o convite para visitar sua oficina em Crawley. No dia 18 de fevereiro de 1949, Olive entrou pela última vez no edifício industrial onde Haigh mantinha sua operação. Ali, em um espaço frio e silencioso, o homem que aparentava ser um cavaleiro revelou sua verdadeira face. Ele a matou com um disparo certeiro, seguindo o padrão calculado que havia usado em vítimas anteriores. Logo depois, iniciou o ritual que acreditava garantir a sua impunidade. Colocou o corpo em um grande tambor de ferro e despejou o ácido sulfúrico até que o líquido começasse a correr os tecidos. Para Haigh, era apenas mais um processo rotineiro de eliminação de provas. Mas dessa vez ele cometeu erros. Diferente das vítimas anteriores, os restos de Olive não foram completamente dissolvidos. Fragmentos ósseos, dentes e até objetos pessoais resistiram à ação do ácido. Além disso, a ausência repentina da viúva levantou suspeitas imediatas. Diferente de outras pessoas que ele havia feito desaparecer discretamente, Olive vivia um círculo social atento e protegido. Quando não retornou ao hotel, amigos e conhecidos alertaram a polícia. A investigação começou de forma discreta, mas logo chegou até Haigh. Ele foi chamado para prestar depoimento e, com a sua habitual frieza, tentou convencer os detetives de que Olive estava viva, mas havia viajado de forma repentina. Porém, os investigadores já estavam desconfiados. O comportamento do suposto inventor era excessivamente calmo e suas explicações não se sustentavam. Com um mandado de busca, a polícia entrou na oficina em Crawley. Foi lá que descobriu aquilo que Haigh acreditava ser impossível: provas concretas de seus crimes. No fundo do tambor, entre os resíduos ácidos, os peritos encontraram fragmentos de ossos, um pedaço de dentadura e até a bolsa de Olive, parcialmente corroída. Esses detalhes, aparentemente insignificantes, se transformaram em peças fundamentais para a acusação. Preso em 20 de fevereiro de 1949, Haigh não demonstrou surpresa e nem arrependimento. Pelo contrário, em sua mente, já havia perdido o controle da situação. Durante os interrogatórios, confessou não apenas a morte de Olive, mas também a de várias outras pessoas. Chegou a sugerir que poderia ter feito até 9 vítimas. Para os detetives, foi um choque ouvir da sua boca a frieza com descrevia o processo de dissolução em ácido, como se fosse um experimento científico. A prisão de John George Haigh encerrou não apenas uma sequência de crimes, mas também destruiu a ilusão de que o crime perfeito poderia existir. Sua última vítima, Olive Durand Deacon, foi a chave que revelou toda a extensão da sua crueldade. E ao contrário do que ele acreditava, a ausência dos corpos não significava a ausência de provas. Naquele momento ficava claro que a ciência forense estava avançada o suficiente para desmontar até mesmo os planos mais calculados. John George Haigh nasceu em 24 de julho de 1909, numa pequena cidade de Stamford, Lincolnshire.
Lincolnshire, na Inglaterra. Filho único, John Robert Haig e Emily Haig. Cresceu dentro de um lar marcado pelo rigor religioso e pela disciplina extrema. Seus pais eram membros da seita Plymouth Brethren, um grupo cristão fundamentalista que pregava o isolamento do mundo exterior, desapego material e medo constante da condenação divina. Seu pai, em especial, acreditava que a sociedade estava corrompida e que qualquer contato com ela poderia manchar a pureza espiritual da família. Para reforçar essa ideia, chegou a erguer em volta da casa um muro de quase 3 metros de altura, uma espécie de barreira física contra o pecado do mundo. Dentro da casa não havia brincadeiras, liberdade ou amigos, apenas orações, hinos religiosos, a sensação sufocante que qualquer erro poderia levar à perdição eterna. Emily, a mãe, era uma mulher de fé rígida, influenciava o filho com histórias bíblicas de punição. Ela ensinava que os pecadores do lado de fora viviam na escuridão, enquanto os Haig faziam parte de uma pequena elite escolhida por Deus. Esse ambiente produziu um garoto tímido, introvertido e marcado por uma culpa constante. Ainda na infância, John começou a sofrer com pesadelos recorrentes. Ele sonhava com árvores que sangravam quando cortadas, imagens que interpretava como presságios divinos. Mais tarde, usaria esses sonhos como justificativa para a parte do seu comportamento. Alguns biógrafos sugerem que já ali surgiam sinais de uma mente atormentada, que misturava delírio religioso com desejo reprimido de liberdade. Apesar desse ambiente claustrofóbico, Haig mostrou talento musical desde cedo. Aprendeu a tocar piano e foi reconhecido por sua habilidade como menino do coro. Isso lhe rendeu bolsas de estudo em colégios respeitados em Wakefield, algo que parecia lhe abrir para portas de uma vida promissora. Na adolescência, demonstrava inteligência, memória aguçada e habilidade em se apresentar bem em público. Porém, também era descrito como alguém capaz de criar laços profundos, sempre distante e calculista. Quando deixou a escola, tentou seguir carreiras mais convencionais. Trabalhou como engenheiro aprendiz, depois em companhias de seguro e até como vendedor de publicidade. Mas em cada emprego algo dava errado. Sua natureza impulsiva e gananciosa o fazia buscar atalhos. Logo começaram os primeiros indícios de fraude e falsificação. Aos 21 anos, foi demitido de uma companhia de seguros após ser acusado de roubo. Pouco depois, envolveu-se em golpes, forjando documentos e imitando assinaturas. Era um jovem elegante, bem vestido, de fala articulada, o que o ajudava a enganar facilmente. Em 1934, casou-se com Beatrice Hammer, mas o casamento ruiu em questão de meses. Haig foi preso por fraude e passou um período na prisão. Durante esse tempo, Beatrice se distanciou, teve uma filha que acabou sendo entregue para adoção, e Haig nunca mais retomou contato. Essa rejeição pessoal pareceu reforçar nele a ideia de que relações humanas não eram importantes. Apenas dinheiro e status tinham valor. Quando saiu da prisão, decidiu que precisava refinar seus golpes. Mudou-se para Londres e começou a se apresentar como advogado sob o falso nome de William Catt Amson. Criou escritórios fictícios, vendeu ações inexistentes e enganou diversas pessoas com sua aparência sofisticada. Mas, novamente, ele foi descoberto. Em 1939, foi condenado a 4 anos por fraude. E foi nesse período atrás das grades que sua mente deu um salto perigoso. Na prisão, Haig leu sobre o caso de George Alexander Sarret, um criminoso francês que dissolvera corpos em ácido para encobrir assassinatos. Fascinado, começou a estudar química e fazer anotações obsessivas. Passou a acreditar que tinha encontrado a fórmula do crime perfeito. Se eliminasse o corpo, não haveria crime. Para testar a teoria, Haig realizou experimentos com ratos após sair da prisão. Colocava-os em recipientes com ácido sulfúrico e observava quanto tempo levava até que restasse apenas um líquido turvo. Descobriu que em poucas horas quase todo o corpo desaparecia. Era a confirmação de sua obsessão. Ele poderia eliminar pessoas inteiras sem deixar rastros. Esse momento marca a transição de vigarista para assassino. Se antes lucrava apenas com falsificação e fraude, agora via a possibilidade de enriquecer por meio de mortes. O método oferecia não apenas dinheiro, mas também uma sensação de poder absoluto. Ele já não precisava enganar papéis e assinaturas, poderia simplesmente apagar pessoas da existência e assumir suas identidades ou bens. Apesar dessa convicção, Haig não era um criminoso impetuoso. Ele sabia planejar com frieza, esperar o momento certo e se aproximar das vítimas com um charme calculado. Vestia-se bem, frequentava lugares de classe média alta e cultivava a imagem de um cavalheiro refinado. Era exatamente esse disfarce que abriria as portas para suas futuras vidas. Assim, quando a década de 1940 começou, o mundo vivia o impacto da Segunda Guerra Mundial, e a Inglaterra ainda tentava se reconstruir. Nesse cenário de certeza e necessidade financeira, Haig viu uma oportunidade. Homens e mulheres que buscavam investir, vender propriedades ou proteger fortunas seriam seu alvo
alvo ideal. Ele não se via mais como um simples golpista, mas como alguém que estava prestes a executar o plano perfeito. A infância rígida, a formação marcada pelos isolamentos, fracassos pessoais, a obsessão adquirida na prisão se juntaram em uma fórmula perigosa. John George Haig estava pronto para entrar em sua fase mais sombria, a de um assassino em série que acreditava estar além da lei. A mente de John George Haig era movida por duas forças poderosas, a ganância e a convicção de que tinha descoberto o crime perfeito. Diferente de muitos assassinos, Haig não estava interessado em vingança, em impulsos violentos descontrolados, em uma compulsão irracional. O que ele buscava era riqueza rápida, status e conforto, e estava disposto a destruir qualquer vida que se colocasse em seu caminho para alcançar isso. Sua primeira vítima conhecida foi William Donald McSwan, um homem com quem havia trabalhado e que possuía propriedades rentáveis em Londres. Haig via em McSwan não apenas um conhecido, mas uma oportunidade. Em 1944, atraiu até o galpão alugado, um local que viria a se tornar palco dos seus experimentos macabros. Lá o atacou e matou de forma repentina, sem aviso e sem chance de... Para Haig, o mais importante veio depois: a eliminação do corpo. Preparara tambores industriais, ácido sulfúrico concentrado e uma lógica fria. Colocou o corpo de McSwan dentro de um tambor e despejou o líquido corrosivo. Em poucas horas, diante dos seus olhos, estava apenas uma massa espessa, sem identidade, sem forma. Ele despejou os restos em um ralo do pátio, acreditando que nada mais ligaria aquele desaparecimento. Quando os pais de McSwan começaram a se preocupar com o sumiço do filho, Haig mostrou-se solícito. Com um ar tranquilizador, contou que Donald havia fugido para evitar ser convocado para o serviço militar obrigatório. Era 1944, o mundo ainda estava em guerra, e a desculpa parecia plausível. Mas a atenção de Haig logo se voltou para o casal idoso, William e Amy McSwan. Eram ricos, donos de propriedades valiosas, e ele não precisou pensar muito para decidir que seriam seus próximos alvos. Convencendo-os a visitar o mesmo galpão onde havia eliminado o filho, repetiu o ritual, atacou ambos, dissolveu seus corpos em ácido e mais uma vez acreditou ter cometido o crime perfeito. Sem vestígios físicos e com as propriedades em seu nome, Haig passou a viver como se fosse o legítimo herdeiro. O dinheiro dos McSwan, entretanto, não durou. Haig tinha um estilo de vida caro, hotéis luxuosos, restaurantes caros. O ganho rápido desaparecia com a mesma velocidade que surgia. Foi nesse ponto que percebeu que, para manter o seu padrão, teria que continuar o ciclo. E em 1947, conheceu o casal Archibald e Rose Henderson. Elegantes, bem posicionados socialmente, representavam exatamente o perfil que Haig desejava. Com seu charme, aproximou-se dos Henderson, ganhou confiança e até chegou a tocar piano para eles em eventos sociais. Aos poucos, foi se tornando um convidado frequente em sua casa, e em golpe calculado, convidou Archibald para ver algo em seu galpão. Mais uma vez, repetiu o padrão. Matou-o e em seguida levou Rose ao mesmo destino. Ambos desapareceram, seus corpos consumidos pelo ácido. Haig agora tinha acesso a mais propriedades, mais bens, mais dinheiro. O padrão, contudo, estava cada vez mais arriscado. Ele se sentia invencível, mas a frequência das suas ações e a ousadia de assumir bens das vítimas chamariam a atenção. Ainda assim, Haig acreditava firmemente em sua teoria: sem corpo não tem crime. O sistema judicial britânico, em sua mente, estava despreparado para acusá-lo sem provas físicas. Em 1949, sua vítima seria já citada, Olive Durand, uma viúva respeitada e socialmente influente. Olive tinha ideais de invenções e via em Haig alguém que poderia ajudá-la a transformá-los em realidade. Ele se apresentou como engenheiro e inventor, prometendo colaborar. Ganhou sua confiança. Em fevereiro daquele ano, convenceu-a a acompanhá-lo até o seu galpão, sob o pretexto de mostrar os seus equipamentos. E lá repetiu mais uma vez o ritual macabro, que se tornara sua assinatura. Olive nunca mais voltou para casa, mas a diferença dessa vez estava no perfil da vítima. Ela era conhecida, rica, respeitada e com conexões sociais fortes. Seu desaparecimento levantou suspeitas imediatas. Amigos e conhecidos começaram a pressionar a polícia. E sabemos muito bem que quando a vítima é rica, a polícia trabalha com mais eficiência. E foi justamente essa pressão que quebrou a ilusão de vencibilidade de John George Haig. Enquanto investigavam, os detetives perceberam que Haig era a última pessoa a ser vista com Olive. Seguiram seus passos, encontraram seu galpão e ao revistar o local, descobriram o que restara das vítimas. Ao contrário do que Haig acreditava, o ácido não eliminava todos os vestígios. Entre a massa gelatinosa e os restos do tambor foram encontrados objetos pessoais, próteses dentárias e até fragmentos ósseos. Essas evidências foram suficientes para derrubar a crença central de Haig. Não apenas havia corpo, ainda que em pedaços, como havia também objetos que comprovavam
provavam o destino trágico de suas vítimas. O galpão que ele acreditava ser o santuário do seu crime perfeito transformou-se no cenário da sua própria condenação. Os crimes de Haig não eram fruto de impulsos pessoais, mas de uma racionalidade fria e de uma confiança cega em sua própria esperteza. Ele não apenas matava por dinheiro, construía todo um sistema mental que justificava suas ações doentias. Na sua mente, não era apenas ganancioso, mas genial. O erro estava em acreditar que a ciência forense da época não teria meios de contestar sua teoria. E ao longo dos anos, Haig transformou-se em um predador calculista, aproximando-se de vítimas pela confiança, pela amizade ou pela promessa de negócios. Ele não precisava caçar na escuridão ou emboscar desconhecidos. Suas vítimas eram pessoas que acreditaram em suas palavras e que aceitaram seus círculos sociais e que jamais imaginaram que aquele homem polido de fala mansa escondia tamanha monstruosidade. No fim, sua ruína não veio apenas da investigação policial, mas também da escolha da vítima errada. Olive não era invisível nem isolada, era uma mulher de posição cuja ausências seriam notadas e questionadas rapidamente. E foi justamente essa rede social que quebrou a fantasia de Haig e o entregou à justiça. A prisão de John George Haig marcou apenas o início de uma segunda fase tão dramática quanto seus crimes, o próprio julgamento. Depois de ser detido em 28 de fevereiro de 1949, a polícia já tinha reunido provas suficientes para desmantelar sua suposta estratégia perfeita. Apesar de seus esforços para dissolver completamente as vítimas, pequenos fragmentos de ossos, dentes, gordura solidificada e até uma dentadura sobrevivente a ácido sulfúrico foram encontrados nos tambores metálicos de seu galpão. Esses detalhes científicos se tornaram cruciais para demonstrar sua alegação de que não haviam corpos e, portanto, não poderia haver crime. Durante os interrogatórios, Haig mostrou uma estranha mistura de arrogância e falsa colaboração. Ele acreditava que, ao confessar de forma quase teatral, poderia alegar insanidade e escapar da pena capital. Chegou a dizer aos investigadores: é inútil procurar corpos, tudo que restou deles está nos tambores. Eu matei 9 pessoas. Contudo, apenas 6 vítimas foram confirmadas com provas. Ainda assim, o peso dessas evidências bastava para levá-lo ao julgamento por assassinato múltiplo. O processo judicial, iniciado em julho de 1949 no Tribunal de Lewis, chamou a atenção de toda a Grã-Bretanha. As manchetes estampavam termos como assassino do banho de ácido e transformaram o caso em um espetáculo midiático. O público estava fascinado e horrorizado pela frieza de Haig, pelo método macabro e pela ideia perturbadora de que alguém poderia tentar apagar completamente a existência de outra pessoa com a ciência. A defesa tentou sustentar a tese de insanidade, alegando que Haig sofria de delírios e acreditava que o sangue das vítimas era essencial para sua sobrevivência. Uma justificativa que beirava o vampirismo. Contudo, os psiquiatras convocados concluíram que, embora possuísse traços de narcisismo e uma mente manipuladora, ele tinha plena consciência de seus atos e de suas consequências. Haig não era insano, era meticulosamente calculista. O júri levou menos de 1 hora para chegar ao veredito, culpado de assassinato em primeiro grau. Em 10 de agosto de 1949, John George Haig foi condenado à morte por enforcamento. Sua execução ocorreu em 10 de agosto do mesmo ano, na prisão de Wandsworth, em Londres, pelas mãos do carrasco Albert Pierrepont, o mais famoso executor britânico. Relatos da época dizem que Haig manteve uma calma perturbadora até o fim, como se acreditasse que de alguma forma ainda teria a última palavra. O impacto social foi imenso. A confiança do público na ciência forense ganhou um novo fôlego, já que foram justamente os fragmentos recuperados das vítimas que derrubaram a crença de Haig no crime perfeito. O caso também se tornou um marco no estudo do comportamento criminoso, mostrando como charme superficial e aparência respeitável podia mascarar um predador em série. Na cultura popular, Haig se tornou uma figura sombria lembrada em livros, documentários e até filmes, como um exemplo clássico de assassino que subestimou tanto a lei quanto a ciência. Para a sociedade britânica do pós-guerra, que ainda buscava reconstrução e esperança, o caso serviu como um lembrete perturbador. O mal pode se esconder sob o disfarce mais banal e até mesmo em alguém que se apresentava como um cavaleiro educado e bem vestido. A trajetória de John George Haig nos força a confrontar a complexidade da mente criminosa. Alguém educado, talentoso, que sacrificou tudo por ambição e manipulação e que acreditou que poderia evadir a justiça com a dissolução física das provas, mas a ciência, a persistência e a verdade provaram que nem mesmo o crime perfeito escapa à lei. E você, o que acha? Seria Haig um psicopata frio ou um homem enlouquecido por suas próprias ambições? Deixe sua opinião nos comentários, estamos curiosos para saber o seu ponto de vista. E se você gostou desse episódio sombrio e quer mais histórias como essa, inscreva-se no Dossiê Sombrio e ative as notificações. Aqui, a verdade nunca fica enterrada.